Bom dia, meninas. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta manhã. Quero agradecer a Damaris pela oportunidade, pela confiança e quero parabenizar a ela por essa dedicação, por esse desejo, né, de expandir o reino de Deus através da experiência do lar e também expandir, né, esse conhecimento que a Dev nos traz através desse livro que é tão transformador e tão necessário nos dias de hoje para as famílias, né? Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar e também espiritual, porque ele é todo pautado na palavra de Deus, né? E quem diria que um livro que foi escrito há uns 20 anos, né, atrás, talvez uns 15 a 20 anos atrás, hoje pudesse estar tão atual, né, com uma necessidade que a gente tem visto de resgatar este conhecimento, resgatar esses valores e princípios que têm sido perdidos ao longo da história, não porque nós queremos, né, mas porque as demandas do dia, né, acabam nos impulsionando e nos puxando para outras áreas e às vezes a gente esquece de algo que é tão precioso para nós, que é a família, né? Como se eu perguntar aqui, eu creio que todas vão dizer que a família é o seu bem mais precioso, né? Qual que é o nosso bem mais precioso? A gente vai falar família, né? O que é prioridade na nossa vida? Deus, família. Às vezes a gente coloca o trabalho, quando nós respondemos a pergunta, a gente coloca o trabalho mais lá embaixo, mas se a gente olhar, às vezes ele está como prioridade, quem trabalha fora. Tem alguém aqui que trabalha fora, além de casa, porque em casa é muita demanda, muito trabalho. A Liege é a minha angiologista, viu? Fiz a cirurgia com a doutora Liege e a segunda Liege que eu conheço. Nome lindo. Roseli, como é que é o nome da outra, da morena, do cabelo curto? Cláudia. Cláudia. Roseli e Cláudia não trabalham fora, né? Só dentro. Fora não. Nesses dias, não. Então, desistiu? Eu parei agora, mas ainda tô indo em umas casas, sou cabeleireira, vou a algumas casas. Em transição aí. Bom, muito bom. Então, meninas, hoje, né, nós vamos falar sobre dinâmicas de personalidade. Desculpa, a Cláudia estava falando. Desculpa. Ela fala bem baixinho. Desculpa, Cláudia, pode falar. Estava falando que eu trabalhei 40 anos fora e agora estou aposentada. Mas quando você começou a trabalhar, eles aceitavam gente de 1 ano de idade? Uai, 40 anos de trabalho com cara de 41, não tem como, né? É a raça de vocês aí, ó, tudo morena. Já nos ajuda, né, Cláudia? Que bênção, já está aposentada. Você trabalhava com o quê, Cláudia? Eu trabalhava com processamento de dados. É a mulher técnica, né? A analítica, hein, gente? Vamos falar sobre isso hoje, né? Então, tá muito bem, viu, Cláudia? Não apresenta a idade, não. Nunca diria que você já tem 40 anos de trabalho, né? Já aposentou, tudo bem. Porque a minha irmã aposentou com 44 anos, né? Mas 40 anos de trabalho é bastante. Jesus continue te abençoando. E muita gente que depois que aposenta, gente, ou mesmo quem não trabalha fora, começa a ver a experiência do lar e resolve ser uma mentora, né? Ajudar outras mulheres mais jovens a resgatar esses princípios e valores também, porque quer desenvolver mais o pilar de ministério, né? De serviço ao Senhor. Nós vamos falar hoje sobre 2 capítulos. Damaris, qual que é o horário que termina? 10? O horário que termina geralmente? 11h15. 11h15, ok. Mas a gente tem outra palestra. Depois das 2? Qual que é hoje? É sobre decoração. Tá, tranquilo. Ok, então. O meu horário vai até que horas? A Liege que vai dar aula de decoração. Que bênção. E o meu horário, então, vai até que horas? Primeira turma, né? Hã?
Já Liege foram 20 minutos. Já foram 20 minutos. Meu horário vai até que hora, só para eu saber. 10h50. Porque as duas lições, gente, são bem assim grandes, né? Se a gente quiser dizer tudo, eu posso fazer um resumão aqui em 15 minutos. Mas quando a gente começa a aprofundar, é gostoso, eu pelo menos gosto, né? E aí eu falo muito, acabo gastando 1 hora em cada tema. Mas a gente vai fazer uma mescla dos dois, aí fica um pouco mais fácil. Então, nós vamos trabalhar 2 capítulos do livro. Escuta, a Liege falou sim que podemos usufruir, se precisar, do tempo dela. Não, mas aí depois complica. Igual você falou com a menina que complica desmarcar, complica para vocês também, né? Dá o horário para ela, né? Arrumar outro dia, outro horário, né? Eu vou tentar aqui, Liege, tá? Ficar dentro do meu horário. Em nome de Jesus vai dar certo, viu? Então, meninas, nós vamos ver 2 capítulos do livro, que é o capítulo 7 e o capítulo 8, Dinâmicas de Personalidade e Resolução de Conflitos. Eu vou fazer uma mescla, às vezes eu vou em um e dou uma pincelada lá no outro, depois, quando vocês lerem, vocês vão ver que eu fui falando, pegando um pouquinho de cada, tá? Esses temas não foram escritos pela Dev, eles foram escritos pela Trina, né? A filha da Dev. Todo mundo tem o livro? Sim. Sim. Aqui Sim? a gente já trabalha. Oi? Aqui a gente já trabalha com o livro. Aí a Roseli e a Liege têm o livro da edição anterior, o da capa preta. Isso. E aí elas viram, eu já tenho o livro, eu já tenho o livro. Aí, na hora que chegou aqui e viu que a gente tinha o branco, a Roseli quase que ela falou assim, não vou assistir a aula, eu quero o branco primeiro para eu poder... Aí ela ganhou Aí eu de Natal quarta-feira antecipado. já de Natal. E a Liege, ela ganhou meio assim, ela pegou emprestado da amiga e o marido dela derrubou a água no da amiga. Aí ela falou, agora eu preciso do livro. Aí comprou um, deu um novo para a amiga e ficou com o molhado. Ai, que bom. Gente, esse livro, ele é um manual de consulta. Ele não é um livro para você ler de capa a capa. Ele é um livro para você ir lendo, praticando, degustando. É um livro de consulta. Ele é tão bonito que você pode deixar na sua mesa de centro da sala, num ambiente visível, onde outras amigas chegam, pegam e veem e interessam em perguntar. Não esse, né, gente? Olha aqui, ó, meu livro. Porque esse livro tem 2 anos, mas ele é bem usado, sabe? Uso bastante. Ele já me acompanhou em mais de 30 palestras, muito mais, porque só minhas turmas foram 14. Turmas da Poliana, 9. Turmas da Odilma, uma 8 e outra 9. E todas eu vou com o meu livro, que eu vou palestrar. Então, ele é assim, eu não tenho dó, né? Eu escrevo nele todo, colo post-it, deixa eu ver se dá para vocês, ó, tá vendo? Está tudo escrito, colo post-it, eu vou estudando e colando, e assim, é de estudo mesmo, tá? Então, não tenham dó, podem usar. Mas aí eu estava assim, gente, meu livro está muito feio, né? O que eu vou fazer? Vou ter que comprar outro livro. Aí, gente, chegou um novinho, ó. Bonitinho. Que aí esse deixo de enfeite, eu não uso, porque ele é autografado pela Dev, a minha mentora que me deu. É isso que ela deixa guardado. Continuo usando o velhinho, mas tudo bem. Então, quem tem o antigo, pode mesclar, mas vocês vão ver. Bom dia, Denise, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Porque alguns capítulos do livro antigo também não foram escritos pela Dev, foram escritos pela amiga dela, inclusive esses 2, uma amiga, Marilyn alguma coisa. Eu tenho dificuldade com o segundo nome dela. Marilyn Weir, não sei se é assim que pronuncia. Então, ela escreveu os 4 capítulos, dos 5... 4 capítulos, esses de relacionamentos.
E no livro novo, quem escreve é a Trina, que é a filha da Dev, essa bonitona aqui, né? A Dev linda aí, e a filha dela, essa dupla aqui, né? E porque a Trina, ela é conselheira, trabalha com família, né? Lá nos Estados Unidos. Então, capítulo 7 e 8 foram escritos por ela, o 9 e o 10, o 9, administração de prioridades, não é por ela, é o 5, o 6, o 7 e o 8. Mas ok. Então, nós vamos trabalhar aí as dinâmicas de personalidade e resolução de conflitos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se ninguém teve coragem de falar para vocês algo que eu vou falar agora. As piores brigas que você já teve com a pessoa que você mais ama, você sabe que elas poderiam ter sido evitadas ou amenizadas ou até mesmo eliminadas se você soubesse sobre perfil comportamental? A verdade, meninas, é que pessoas se atraem, mas muitas vezes elas também se distraem e não conseguem se entender. E isso a gente entende, é compreensível, porque nós não temos lá na escola, desde criança, uma matéria que ensina lá na escola sobre como relacionar com o outro. Quem aqui já foi para a escola? Quem aqui estudou? Primeira série, segunda série, terceira, ensino médio, não importa. Foi algum dia na escola? Ficou lá mais que um ano? Teve aula sobre relacionamento lá na sua escola? Quem fez graduação, quem fez faculdade, teve aula lá sobre relacionamento? Algumas, talvez psicologia, pedagogia, você teve um pouco, né? Mas não tem isso normalmente na escola. E você pode estar pensando, né? Assim, Giselda, como que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? Existe uma forma de amar do jeito certo? Aqui, nesses 2 capítulos, nós vamos aprender a amar do jeito certo. O que eu estou aqui para dizer para vocês, literalmente mudou centenas de casamentos, de relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares e até mesmo no trabalho, né? Mas antes da gente continuar, eu queria que você me respondesse. De 0 a 10, o quanto que as brigas no seu relacionamento começam por causa de coisas muito pequenas. Talvez aqui, todo mundo é casado? Tem alguém que não é casado? Viúva, solteira, divorciada? Todas casadas. Todas casadas. Então, se todas são casadas, têm maridos, algum atritozinho teve. Pode ser que hoje você tem mais maturidade, você já passou por muitos perrengues e não briga à toa, né? Por qualquer coisinha. Mas em algum momento nós tivemos discussões, desentendimentos que às vezes a gente achou que era porque ele queria implicar comigo, né? Ele não me entende, ele quer só implicar comigo. Então, a maioria das brigas, das discussões, das adversidades, dos atritos, acontecem por coisas muito pequenas. E no final, a gente nem lembra mais por que começou esse conflito. No final, a gente nem sabe o que é que desencadeou tudo aquilo. Que a gente começa a remontar coisa antiga, começa a jogar na cara e tudo, e isso não é agradável. E quantas dessas brigas são eliminadas? Poderiam ser eliminadas quando você tomar a atitude de buscar compreender o lado do outro. Existe uma diferença, meninas, quando... Opa! Ai, desculpa, gente. Tia, você está compartilhando a tela ou não? Não, eu esbarrei aqui sem querer. Desculpa, peraí. Deixa eu voltar. Voltei. Pronto? Não, mas a gente não está vendo tela sua, não. Não, não estou compartilhando ainda, não. Vou compartilhar, tá? Eu esbarrei aqui e apareceu outra tela para mim. Aí eu achei que estava aparecendo para vocês. Então, gente, existe uma diferença quando você procura entender o lado do outro e quando você procura defender o seu lado. Concorda com isso?
isso não está nada perto do que a gente pode vivenciar. Se eu começar a entender o lado do outro, ter empatia, procurar entender o que está acontecendo com essa pessoa, que ela está tão ríspida comigo. O que está acontecendo com essa pessoa para ela estar me tratando tão bem? O que está por trás disso tudo? Você já tentou mudar as suas atitudes? Ser mais compreensiva, ser mais amorosa, mais dedicada, e aí ter resultados mais sólidos, mais duradouros, mas depois de 1, 2 meses, tudo volta ao que era antes. Começou bem, estou indo, nossa, agora está tudo certo. Mas aí depois volta tudo a estaca zero. Parece que eu não aprendi nada, parece que nada aconteceu. Você já assistiu vídeos, livros, ouviu conselhos, mas não conseguiu colocar em prática? Ah, não, vou comprar esse livro aqui sobre família, porque vai me ensinar isso. Aí você começa a ler, mas não conecta, não consegue. Se você já viu algum desses cenários, a única coisa que você precisa entender e saber é que você está hoje apenas um passo de descobrir o que você precisa para começar a reescrever a sua história, a escrever uma história nova nos seus relacionamentos, especialmente conjugais e com os filhos, que o Experiência do Lar vai tratar mais, mas que serve para todos os relacionamentos. O seu relacionamento com você mesmo, com as pessoas que você ama e com quem você quer por perto. Existe um padrão. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Ai, não falei, né? Já comecei logo falando de tudo, falar um pouquinho de mim, né? Quem que sou eu? Damaris já falou, sou tia dela. Eu sou de uma família de 12 irmãos, eu sou Giselda Sattler, para quem não me conhece, eu sou casada há 32 anos, quase 33. Temos 2 filhos, o Jonatas e o David. O Jonatas é o que está do lado do pai, tem 27 anos, vai casar em janeiro, em nome de Jesus. O David é o que está do meu lado, tem 23 anos. E esse é o meu marido, Moisés, lindo, maravilhoso. Muitos confundem com o Richard Gui, outros confundem com o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Mas é o meu marido mesmo, viu, gente? Moisés Sattler. É uma bênção na minha vida, né? E eu sou filha da Dona Maria, eu sou de formação, sou pedagoga, fiz MBA em Gestão e Liderança Estratégica e hoje eu sou mentora de mulheres. Eu fiz desse o meu propósito de vida, de ajudar mulheres a construir um lar de amor e paz e ajudar essas mulheres a se tornarem mentoras de outras mulheres. Existe uma lacuna hoje que há uma necessidade de ser preenchida. Antigamente, a gente tinha uma mentora em casa, que era a nossa mãe, uma avó, uma tia, uma vizinha, uma mulher mais velha, que nos ensinava os princípios bíblicos do lar, né? A mentoria do lar nos ensinava a cozinhar, a limpar, a lavar, a passar, nos preparava para o casamento. Hoje não temos mais, em muitas casas isso falha. Então, nós precisamos seguir ali o exemplo de Tito 2, de 3 a 5, que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, amarem seu marido, seus filhos, a cuidar bem da sua casa e estar ocupadas no lar. E há um chamado para você se tornar uma mentora do lar, né? E por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui buscando, né, ajudar essas pessoas a despertar, porque há uma necessidade. Hoje os divórcios estão aumentando, a família está fragmentada, e a gente precisa restaurar isso, tá? Então, essa é a minha família, graças a Deus. Amo a minha família, os meus filhos, meu marido e os meus irmãos. Somos de uma família de 12 irmãos. A mãe da Damaris está um pouco acima de mim e eu sou a mais nova, né? Dos 12. E vamos, então, na dinâmica de personalidade. Então, a dinâmica de personalidade, gente, é o estudo da força do nosso comportamento. É o comportamento observável, é a nossa ação, é aquilo que a gente faz, é o que as pessoas veem.
Estou vendo aqui que o chat tem um monte de coisa que eu não tinha visto. Ah, tá. Ok, a Denise falando aí, né? É a linguagem que a gente consegue comunicar até mesmo sem palavras. O fato de eu falar assim com as mãos está falando sobre a minha personalidade. O fato de eu falar sorrindo está falando da minha personalidade. É o meu jeito de ser, é o meu eu interior, é a minha forma de comunicar. O convite é separe um tempo para observar as pessoas, observar a você mesma. Quem é você? O que você é? Se é uma pessoa determinada, corajosa, ousada, diretiva, é mais comandante, visionária, vê além, ou você é uma pessoa mais detalhista, mais meiga, mais doce, mais quietinha no seu canto, é uma pessoa que gosta de estar à frente, ou é uma pessoa mais de bastidores? Isso tudo fala sobre você, né? E aí, o que que acontece? Comece a observar. E quantas vezes você já teve problemas com a sua própria personalidade? Ou quantas vezes você já teve problema com personalidades do outro? As suas atitudes, o seu modo de ser, afastam ou aproximam as pessoas de você? Você já falou algo por impulso e depois se arrependeu? Ai, meu Deus, não devia ter falado isso. Uhum. Você já teve dificuldades para lidar com pessoas diferentes de você? Pensa nisso. Você é muito certinho, muito criteriosa, muito cuidadosa, muito detalhista. O outro é muito expansivo, muito estourado, muito impulsivo, fala demais, abre os braços quando fala, dá gargalhada alta, né, Damaris? E isso te incomoda. Ou você já teve, o que é que você está fazendo para manter os seus relacionamentos equilibrados e saudáveis? Como anda a sua comunicação com as pessoas que você ama e que você cuida? São perguntas que nós precisamos começar a refletir. E eu pergunto para você, quem é você? Me dê 5 características suas. Escreve aí. Vocês têm papel e caneta? Se não, pode escrever no chat. 5 características sua. Como que você vê? Quando você olha no espelho, você diz o que para você? Eu sou determinada. Eu vou falar para vocês 5.000. Sou corajosa, visionária, ousada, resiliente, persistente. E as pessoas dizem isso de mim também. E o que é que você vê em você? Coloque aí 5 características positivas sobre você. Ou como você vê. Se você não vê positiva, coloca como que você se vê. 5 características. Consegue? Pronto? Podem colocar no chat se quiser. Mas sempre, como a gente trabalha para sempre para o lado positivo, a Roseli estava perguntando se eram 5 características boas dela. Pode ser, Roseli. Eu sempre peço para colocar, o ideal são as boas. Mas se você está se vendo negativamente, me vejo mais negativo, é um olhar seu e você precisa entender o porquê disso e começar a ver suas coisas boas, porque Deus te fez maravilhosa. Amém. Conseguiram? Colocaram as 5? 5 é rapidinho, gente, porque eu falei aqui rapidinho. Aí, agora eu quero que você aumente para 30 características sua, positiva. Melhorou? Tá fácil agora? Não, deixa para Não? depois. Eu tenho que descompartilhar para poder ver a carinha de vocês. Mas vocês vão ler Provérbios 31. Não vai dar tempo da gente ler agora. Mas é para casa. Eu preciso que você leia hoje. Gente, eu não consegui achar 5. Que dirá 30? Denise, já é a Zelda não terceira tá aula, lá, Denise. não. Denise, já é a terceira aula que você participa comigo. Eu tô brincando. Agora você precisa achar. Gente, você vai ler Provérbios 31, de 10 a 31, que vai falar sobre a mulher virtuosa. E ali você vai achar mais de 40 características dessa mulher. Quando fala assim, ó, ela lhe faz bem, seu marido a louva, ela lhe faz bem e não mal.
todos os dias da sua vida. Então, ó, ela lhe faz bem e não mal. O que que ela é? Bondosa. Ela busca de longe o seu pão. O que que ela é? Trabalhadora. Ela cuida dos filhos. O que que ela é? Cuidadosa. Ela compra roupas para os filhos. O que que ela é? Elegante. Você vai traduzindo as palavras, mas lá também tem palavras que você pode se ver. E aí, você já vai começar a treinar sua mente, fazer um exercício hoje com isso. E começa a se ver como uma mulher virtuosa. Olha, mulher virtuosa. O que é virtuosa? Quem aqui se acha mulher virtuosa? Fala, eu sou virtuosa. Depois das aulas eu aprendi. Virtuosa é cheia de virtudes. Quais as virtudes que você tem? Eu? Pode falar aí, ó. Ó o Sou falante, pode falar, Dani. alegre, sou intensa, sou esposa amada e sou mãe dedicada. Acho que eu Olha consegui. aí, olha que legal. Meu, Ninguém escreveu no chat. já vou mudar tudo os meus. Ninguém escreveu no chat, né? Então, gente, comece a ver como filha amada do Pai. Deus te fez com características extraordinárias. Deus te fez única. Só você no mundo é do jeito que você é. Você pode ter uma irmã gêmea, você pode ter uma amiga muito parecida com o mesmo. Você é gêmea, Liege? Oh, que legal! E vocês são iguais? Gêmeas univitelinas. E na personalidade? Muito parecidas, mas eu acho que eu sou mais brava que ela. Muito parecida, mas o mas quer dizer que tem algo diferente, que traz na sua essência, na sua personalidade, entende? Oi? É mais paciente que eu. Ela é mais paciente. Então, mesmo que a gente seja gêmeo ou que tem uma amiga muito parecida, tem algo que só você tem. E isso a gente vê a criatividade de Deus. Que alegria saber que o nosso Deus é tão criativo que não fez ninguém igual. Por quê? Porque nós somos únicas para o nosso Deus. Entende? Então, comece a se ver como Deus te vê. O medo, a insegurança, nos faz olhar para os nossos defeitos, para as coisas negativas. Quando nós temos muito medo, é que nós estamos olhando muito para o negativo, nosso ou do outro, ou das coisas ao nosso redor. Então, nós precisamos trabalhar o amor, que é o contrário do medo. Como assim, Giselda? A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Tratar as pessoas com amor, te tratar com amor, tá? Então, começar a observar isso. Relacionamento comigo. O que que eu tenho de bom e o que que eu posso oferecer para o outro de bom. Relacionamento com o outro, o que que o meu marido tem de bom, o que que os meus filhos têm de bom. O ponto que hoje está sendo de divergência entre vocês, antes de vocês começarem a namorar, e quando namorava, era ponto de atração. Porque você é o contrário do seu esposo, na maioria das vezes. Pode ter alguém aqui com o mesmo perfil, mas na maioria das vezes você casa com alguém com perfil oposto seu. Então, se você é quietinha, ele é todo sorridente, todo espalhafatoso. Se você é falante, ele é todo quietinho. Se você termina o culto e quer ficar conversando, ele é o que queria ir embora. Só que ele achava tão lindo você ficar ali batendo papo, né? Quase que fechando a igreja, que ele falava, gente, ela é muito, olha como que ela conversa e tal. Aí hoje termina o culto, vamos embora. Não quer mais conversar, deixar lá, ficar lá conversando. Então, pega Provérbios 31, escreva, leia e escreva suas características. E o que você vê na mulher virtuosa, que você acha que você não tem, mas você gostaria de ter, você vai escrever que você já é. Está aí dentro de você, você tem que despertar isso. E você vai orar pedindo a Deus para ser mais paciente, se você está vendo necessidade de ser mais paciente, mais amorosa, você está vendo necessidade de ser mais amorosa. E aí você vai bater uma foto e vai me mandar que você está lendo o Provérbios 31 hoje. Quem sabe você até tira uma fotozinha, põe no seu Instagram e me marca. @Giselda Sattler, mulher virtuosa, Provérbios 31. Mulher virtuosa, @Giselda Sattler.
Eu sou do online, viu, gente? Então, depois vocês me sigam, @Giselda Sattler. Depois vocês me sigam e me marquem aí para eu seguir vocês também, tá bom? E me dá uma força lá. Então, gente, a mulher virtuosa, ela é um modelo de mulher a ser seguido. Ali nós vamos achar 22 versículos e cada um começa com uma letra do alfabeto hebraico, e para a gente lembrar que cada uma tem um ensinamento. E é como, os estudiosos dizem, que é como um colar de pérolas. São 22 pérolas, cada uma ensinando a nós alguma coisa. Se você já lembrar de 22 características suas, já está bom. Você vai aumentando. Cada dia você aumenta uma ou duas características, no final do mês você vai ter 50, 60 características. E essas letras do alfabeto hebraico, começando cada um dos 22 versículos, vai nos trazer um ensinamento de como nós devemos ser como mulheres virtuosas do Senhor Jesus. É o modelo de mulher a ser seguido. Dinâmica, ousada, corajosa, administra bem a sua vida, o seu lar, sua casa, os seus negócios, tá? Ela, ao mesmo tempo que ela é costureira, faz para si cobertas, veste a família de linho, de escarlate, que era um tecido só da família nobre, da família real, né? Ela, ao mesmo tempo, ela está lá administrando e comprando terrenos com a renda do seu trabalho, ok? Então, aqui você pega, lembra desse colar e pensa assim, qual pérola tem no meu colar? Quais as pérolas que já tem no meu colar? Quais as pérolas faltam no meu colar e que eu vou acrescentar? Ok? Existe um padrão que você pode replicar e começar a obter conquistas imediatas no que diz respeito à compreensão humana. Talvez você ainda não saiba, mas cada indivíduo possui um perfil comportamental. E esses perfis, eles têm tudo a ver com as suas características. Salmo 139, 13 e 14 diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Se você está olhando para você com um olhar pejorativo, com um olhar que eu sou a pior das pessoas, tudo de errado acontece comigo, as minhas coisas não vão para frente, eu sempre estou voltando para o mesmo lugar, dou volta e caio no mesmo lugar, eu quero te dizer que você é filha amada do Pai. E que Ele te fez maravilhosa. E eu quero que você coloque aí, como a primeira, mesmo que você já tenha escrito algumas, você vai arrumar um espaçozinho antes da primeira que você colocou e escrever assim, ó, eu sou. Sempre comece com eu sou. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou filha amada do Pai. Que Pai é esse? É o Pai Celestial, é o nosso Deus, vivo e verdadeiro. Depois você continua, eu sou maravilhosa, porque Deus me fez assombrosamente maravilhosa. Eu sou admirável, porque as obras do Senhor são admiráveis, e eu sou obra-prima de Deus. E só esse versículo já dá uma palestra de 2 horas. Vamos para frente. Então, cada um de nós temos um perfil comportamental. E esse perfil, ele está encaixado em 4 tipos, 4 estilos. Que aqui nós vamos falar do DISC, que no livro vai trazer os temperamentos. O DISC é D de dominante, I de influente, S de estável e C de conforme. Estável não começa com S, né, gente? Mas é porque é do inglês. Então, lá é stable, de estabilidade, né? Influence, dominant e de conformidade. Mas esses são os 4 estilos. No livro, nós vamos achar os temperamentos.
colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E eles se encaixam nesses 4. Não preocupem com a nomenclatura, preocupem com as características e se encaixa nas suas características. O dominante é o colérico, o influente é o sanguíneo, o estável é o fleumático e o conforme é o melancólico, tá? E aqui que está o pulo do gato. Quando você destrava o entendimento nesses perfis, você aprende automaticamente a ler comportamentos e a flexibilizar as suas ações que podiam estar impedindo você de experimentar uma relação mais prazerosa com seu marido, com seus filhos, com seu ministério na igreja, com seus colegas de trabalho. Pare um segundo e comece a observar. Aqui nós temos a Dev, que é uma dominante colérica. É uma pessoa visionária que busca desafios com ênfase nos resultados. Uma dominante colérica, ela é competitiva, ela é de confiança, são determinados, ativas, positivas, exigentes e assertivas. E possui rapidez, foco e dinamismo. Já uma influente sanguínea, né? O sanguíneo é o influente. Aqui nós temos a Oprah Winfrey, que é uma grande apresentadora de televisão, né? É uma das melhores, foi eleita, né? A melhor dos Estados Unidos. E é comunicativa, confiante, intuitiva, otimista, convincente, influencia e motiva as pessoas a fazer o que eles estão dando, o direcionamento, aquilo que eles buscam. O influente sanguíneo, ele gosta de liberdade, de espontaneidade, ele não gosta de regras, ele não gosta de caixinha, ele não gosta de ambientes conflituosos, de rotinas, de isolamento. O foco do influente é ter o máximo de prazer em tudo que faz. E a Oprah é bem isso, né? Ela é uma grande empresária, ela é psicóloga, mas o que ela amou fazer? Comunicar. E comunica com muita excelência, né? Ali nos seus programas, né? No seu programa de televisão, ok? Maior audiência da história da TV, né? Já ganhou vários prêmios com isso. O perfil estável, que vem de estabilidade, o estável é um jogador de cooperação, tá? Ele apoia os outros, ele é mais de bastidores, ele prefere ficar mais em segundo plano, trabalhando num ambiente mais estável. Geralmente são bons ouvintes e preferem evitar conflitos e mudanças. São mais resistentes a mudanças porque eles não gostam de conflitos. É uma pessoa calma, serena, calmo, sereno e tranquilo. Lembra dessa música do Logos? É o fleumático, que é o estável. A ênfase deles é cooperar. São muito sinceros, são leais, quando são amigos, são mesmo. E a Michelle Obama, a gente viu como ela mantinha a sua casa estável diante de tantos desafios que o seu marido enfrentava durante as eleições e também durante o seu mandato nos Estados Unidos, né? E o perfil conforme melancólico é o fator que remete a tarefas, resultados, descrição, né? Pessoas que são voltadas para detalhes, planilhas, regras, normas, analíticos, buscam alto padrão de qualidade em tudo que faz, se tornam muito críticos, porque eles criticam a si mesmos, né? Quanto maior a intensidade do perfil comportamental, na pessoa, mais forte é a presença daquela característica nela, né? Então, os conformes, no livro, né, fala que é até perfeito. Então, é o melancólico perfeito. O sobrenome do melancólico, do conforme, é a perfeição. E aí nós queremos que ajudar você a se cobrar a perfeição e cobrar mais excelência. Não ser 100%, não vai sair tudo perfeito, mas você tem um alto nível e grau de excelência, e isso é muito bom. E você pode estar pensando aí, quem é essa Martha Stewart, né? A Martha, ela é uma apresentadora também de TV dos Estados Unidos,
E ela tornou-se famosa com seus programas americanos com os temas domésticos, tá? Culinária, jardinagem. Por que eu pus ela aqui? Porque tem tudo a ver com a experiência do lar, tá? Então, é isso, gente. Então, quando você destrava esse entendimento, você começa a entender as pessoas e a flexibilizar. Hoje aqui você vai achar a chave para mudar o seu marido. Quem quer essa chave? Igual meu marido? Mudar seu marido. O que você quiser mudar aí na sua casa, o marido, os filhos, né? Colocar isso do jeitinho que você quer. Todo mundo quer, gente. Eu também. Então, vamos lá. Eu só. Oi? Achei que eu ia mudar somente eu, vou mudar ele também. Bom, Pronto, vai fazer o serviço completo, pacote completo aqui, tá? Então, aí são os 4 estilos, que são os 4 temperamentos. Giselda, você falando aí, eu percebo algumas coisas que eu tenho em um, algumas coisas que eu tenho no outro, né? Isso é normal. Todos nós temos os 4. Todas nós temos os 4. Só que um sobressai. Quando você faz o teste, ele dá assim, pode dar 2 ou 3 acima da linha do meio, e um é o que dá mais alto. Esse é onde você é a maior parte do tempo. Mas a combinação nos ajuda também no comportamento e no desenvolvimento dele, tá? Então, quando você discute com seu marido, o que eu quero que você entenda? Goste você ou não, essas atitudes do seu marido, do seu filho, ou você, ou sua mesmo, não se tratam de briga e nem de falta de amor. Às vezes você que é toda melancólica, toda sensível, chora e tal. Quando tem um marido dominante que ele fala assim, você até estremecia no início do casamento, achando que ele estava brigando demais com você. Ele não gosta de mim. Ele gritou comigo. Ele falou alto comigo. Ele não gosta de mim. Né? Quem já pensou assim? Não tem nada a ver. Não trata de briga e nem de falta de amor. Isso é só o perfil dele. Gente, quando você descobre isso, descortina um monte de coisa na sua vida. Isso é ele, é o comportamento dele em ação. Quando você e nem ele tem conhecimento disso, acha que ele está contra você. Aí a outra que gosta de brigar, que quer um pé de briga, que até dá uma sacudida no marido, mas você não fala nada, né? Você achou um problema e você quer resolver e bate o pé e ele vai te ouvindo caladinho. Fala nada. E você fala alguma coisa. Você não fala nada. Aí ele, tá bom. Aí você, isso já te irrita. Só que lá no namoro, você achava isso lindo. Porque você via ele como um bom ouvinte. E não como uma pessoa lerda, lenta, devagar. Nossa, ele me ouve. Eu falo, e ele me ouve. Você queria um ouvido. Quem está chegando aí, o Antônio? O Antônio também. Estou conversando com a Cláudia. Agora está chegando alguém. Tá. Lembre-se, meninas, que vocês se amam. Vocês disseram isso lá no altar. Eu te amo, na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez, na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, em todo momento. Casal nenhum quer ficar brigando com quem eles amam. Isso é o perfil dele. Enquanto ele for assim durão, você respira fundo, assim mesmo, ó, respira com o nariz, vou te falar, Liege, vou te dar oportunidade. Puxa. Meninas saíram, só volta naquela telinha que você colocou, compartilhado, aquele círculo, Tá, volto. para eu poder copiar, Sim. porque um carro ficou com a luz acesa. Show. Caminho. Então, aqui, gente, é o... Oh, desculpa, peraí. Hã? Aqui tem pessoas com ritmo rápido e ritmo lento, demorado.
Tem pessoas que são emocionais e pessoas racionais, tá? A tela saiu e foi um escrito. Não voltou? Não. Ah, tá falando aqui, tá pausado. Será por quê? Travou tudo. Uai. Espera aí. Voltou? Tá aparecendo? Sim. Ah, ok. Então, nós vamos ver aí o foco de alguns, o ritmo. Nossa, gente, a hora voa. Meu Deus. Copiou? Sim. Ok. Então, nós vamos ver o ritmo. Tem pessoas que têm um ritmo rápido e o ritmo demorado. Os Is e os Ds, os influentes sanguíneos e os coléricos dominantes, são rápidos. Toma decisão rápida, resolve rápido, quer tudo rápido, quer tudo para ontem. Os fleumáticos estáveis e os conformes melancólicos têm decisão demorada, eles precisam de tempo, eles precisam de dados, eles precisam de estatística para tomar uma decisão, porque eles tomam decisões mais assertivas. Então, uma dominante casada com um conforme, né? Fala assim, olha, amor, vamos fazer isso, isso e isso. E aí ele olha e fala, eu vou pensar direitinho. Aí você fala, não, mas me fala e tal. Aí ele, calma, amor, eu vou pensar. Ele não toma decisão na hora. Isso te irrita. Porque você fala as coisas de última hora. Você poderia ter falado isso há um mês atrás, mas resolveu falar só hoje. E quer que ele fale a resposta dele hoje. Então, sabendo disso, quando você tiver algo que você precisa da opinião do seu marido, você vai falar com ele 15 dias antes ou um mês antes e dar ele tempo para pensar. Fala, não marca a data, não. Fala, amor, você me dá uma resposta até tal dia? Não. Fala, amor, quando que você pode me falar sobre isso? Fala a situação. Quando que nós podemos voltar a conversar sobre isso? Foi. Alguém me chamou? Foi uma coisa que mudou, né? Ficou mudo? Sou muito para ontem, né? É. E foi com tudo. Eu vou pedir opinião para ele. Olha, eu preciso definir. Tá travando. Ó, amanhã vai ter jantar, nós vamos? Não, já tinha que ter falado isso há 15 dias antes. Assim, um exemplo, a gente já tratou isso. Mas eu era assim, então... Tá travando dela, coitada. É o dela? Vocês estão me ouvindo? Esse curso. O seu travou um pouquinho, Denise. Então, o jantar que está marcado não foi marcado de hoje para amanhã, né, gente? A não ser que o influente marcou. Chegou hoje sexta-feira, resolveu fazer um churrasco amanhã e fala, a Damaris aí, ó. Gente, vamos fazer um churrasco amanhã. Ok. Os melancólicos não vão. Eu não posso fazer porque o meu marido é SC. Pois é, os melancólicos não vão nesse churrasco, né? Os fleumáticos, às vezes, vão pela amizade, mas eles têm a agenda toda certinha. Aí você fala, nossa, o fulano nunca pode. Eu peço os negócios do fulano e ele nunca pode. Por quê? Porque ele é programado. Não entra coisa de última hora, a não ser uma coisa muito extraordinária. E aí, Denise, o que que deu? Aí eu falava assim, Pedro, pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta. Não, por que você não me avisou isso antes? Aí era o caos, né? Então agora eu já preparo o campo, falo com ele antes. Tá bom? Tá bom. É só daqui 15 dias. Aí dá certo. É isso aí, Porque ele parabéns. é programado, né? Ele é muito durão, tudo, mas tudo com ele é programado. É isso aí. E eu não, né? Imediatista. Aí a mesma fala, gente. É isso a empatia, colocar no lugar do outro. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta. Ele por dentro está gritando assim: pelo amor de Deus, eu preciso de tempo. Entende? Eu preciso de uma resposta e eu preciso de tempo. Vamos fazer um churrasco? Está no orçamento?
Quanto vai custar? Por que fazer um churrasco? Eu preciso comprar xícara, porque eu vou começar a experiência do lar. Por que comprar xícara? Eu tenho tanto aí. Para que isso? Está nem cabendo no armário? Não, mas essas não combinam e tal. Gente, Combina. Não, para que precisa combinar? para que precisa combinar? É para tomar café do mesmo jeito. O meu marido fala assim, gente, o estômago não sabe se está quente, se está frio, se é de uma coisa, se é de outra, entendeu? Então, assim, gente, depois que você entende isso, entender que existe tal já é um descortinar. Aplicar é que é o desafio. É o SC, estável Entendeu? Então, agora começa o desafio. Eu aplicar isso na minha vida. E não se cobrem demais de que você está sabendo disso hoje. Lógico, vocês são vividas e tudo, já ouviram isso em outros lugares, talvez de uma forma diferente. Amanhã eu tenho que estar aplicando tudo isso. Eu vou cair, vou levantar, vou cair, igual um bebê. Você vai começar uma nova história no seu relacionamento, entender isso e aplicar. E aí você vai ter hora que você vai querer aplicar, você vai e tal, mas age por ímpeto e fala: ai, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Pronto, você tem autoconhecimento, você já está gerindo suas emoções. Só de você cair a ficha e saber que não deveria, já está mudando. Da próxima vez eu vou ser mais condescendente. Como é que é mesmo? O que eu faço mesmo? Vem cá no livro, vai lá na página que fala como lidar com o conforme, com o melancólico. O que eu falo para o melancólico? Faz a listinha e vai treinando. Isso vai te trazer mais leveza. Vai chegar um tempo que isso vai ser tão natural que você já não vai ter mais tanta dificuldade. E os seus relacionamentos vão estar muito melhores. Tem pessoas que são extremamente emocionais. Vamos fazer churrasco? Vamos fazer isso? Vamos. E tal, emocional. Alguém machucou, nossa, a pessoa sofre como se ele é que tivesse machucado. Tem pessoas que são racionais. Machucou? Vamos levar para o médico. Eu tenho uma viagem marcada. Fala, mas é a sua mãe que está doente e tal, mas eu tenho um compromisso. Aí você fala, nossa, mas você é tão insensível. Não pode cancelar esse compromisso? Eles vão entender. Gente, quem está lá no seu trabalho não vai entender nada. Ele só quer o resultado do seu serviço. Entende? E a própria Débora, ela conta na história dela, né, que quando ela estava para inaugurar a casa de mentoria dela, ela teve vários desafios, né? O marido que adoeceu, a mãe que estava no hospital, a filha que separou, um turbilhão. E isso é inteligência emocional. Fazer a gestão das emoções. Inteligência emocional, já estou lá na frente, passa por 4 princípios, 4 elementos. Autoconsciência, saber quem eu sou, como eu funciono, como eu comporto. Segundo, autogestão, gerir as minhas emoções. Eu sou emocional demais, eu preciso controlar. Eu sou dura demais, eu preciso também controlar. Pedir a Deus para amolecer o meu coração. Né? Terceiro, consciência social, saber que tudo que eu faço tem um impacto com as pessoas ao meu redor. Essa atitude minha vai melhorar ou piorar a situação? Essa atitude minha vai ter um impacto positivo ou negativo na vida do meu marido, do meu filho e na minha vida. Isso é consciência social. E o 4, relacionamentos saudáveis. Sem os 3 primeiros, você não chega no relacionamentos saudáveis. Você tem relacionamentos, mas não profundos, duradouros e saudáveis. Você está mais afastando do que atraindo pessoas para o seu redor. Ok? Eu vou trazer algumas coisas que não estão no livro, porque as características você tem no livro, né? O que é que você fala, você tem no livro. Aí eu vou trazer algumas coisas para agregar, porque depois você pode ler o livro, tá? Delegação. O influente, sanguíneo, e o estável, fleumático, tem altíssima delegação. Ele gosta de ajuda, gosta de fazer tudo em grupo. Você faz isso, você faz aquilo outro, né? Então, muita delegação. O dominante, colérico,
e o conforme melancólico, pouca delegação, eles não confiam em ninguém. Eles não confiam que o outro vai dar conta de fazer do jeito que ele vai gostar. Portanto, ele mesmo faz. Faz sentido para vocês? O dominante centraliza as decisões e o conforme centraliza as tarefas. Faz sentido aí para alguém? Não, fulano não vai fazer do jeito que eu faço. Gente, eu não sou conforme, não sou detalhista, mas eu gosto de estender a roupa de um jeito. Então, tudo bonitinho assim, de forma que fique fácil para passar. Não estendo embolada, abato, não coloco fralda. Aprendi isso quando os meus meninos eram pequenos. Fralda. Hoje nem existe. Vocês nem sabem o que é fralda mais, né? Mas um pano quadrado. Você coloca as duas pontas e põe o pregador, fica mais... Você ganha espaço no varal, não é? Mas na hora de passar, deu duas pontas enormes na fralda. Horrível. Eu aprendi isso muito cedo. Então, eu estico bem esticadinho, camisa bem esticadinha. Aí você fala assim, meu filho não vai dar conta. Você vai ensinar o seu jeito. E ele tem o jeito dele, porque ele é único. Ele é maravilhoso. Ele é admirável. Deus o fez do jeito que ele foi feito. Então, ele vai colocar do jeito dele. Você vai ensinar e ele vai colocar do jeito dele. Você vai ensinar, ele vai pegar um pouco do seu jeito, mas ele tem o jeito dele. Respeitar isso. O dominante e o conforme, eles ficam sobrecarregados. Quem está sobrecarregado aí? Por quê? Centraliza tudo. Ninguém pode me ajudar. Mas eles cobram ajuda. Mas o fulano nem ajuda. O fulano é oba-oba. O fulano só fala, só conversa. Só aparece aqui quando está pronta as coisas, né? Então, nós precisamos ter cuidado para não nos sobrecarregar. Eu fico sobrecarregada, a culpa é minha. Não é do outro. Entende? Não é do meu marido, não é do meu filho, é minha. E o dia que eu aprendi que 15 minutos fazia diferença para mim, que eu podia deitar no sofá e descansar, que era o tempo que eu gastava para pôr a roupa no varal, mais 15 minutos para tirar a roupa do varal, eu passei a delegar. E deixo meu filho pôr do jeito que colocar. Mas desde pequenininho, eles lavam banheiro. Roupa eu não tinha delegado. Mas o meu filho menor lava um banheiro como ninguém. Ele gosta? Nem tanto. Mas teve uma época que eu tinha uma faxineira que o meu filho lavava o banheiro melhor do que ela. Né? Então, a gente vai ensinando e vai delegando. E elogiando, reforçando o positivo para que ele queira continuar fazendo. Senão, ele para e não vai querer fazer de novo. Então, mesmo que eu tenha pouca delegação, eu tenho convicção disso, eu vou, então, delegar um pouco mais, para que eu possa me sentir mais aliviada. Opa! Roseli, já que o Lucas guarda a louça, põe ele para lavar a louça. Você vai sentar no sofá. Sentar no sofá é uma morte para um dominante colérico. Ele não tem, a minha mãe fala sofrimento. Ele não tem paciência de ficar sentado, né? Até para descansar. Como que ele descansa? Como que ele recarrega energia? Fazendo alguma coisa. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Os influentes são voltados para pessoas e comunicação. Ele tem necessidade de influenciar. O nome já diz, é o sanguíneo. O dominante voltado para... Também tem necessidade de influenciar, são voltados para resultados. Projetos, tarefas e resultados. O estável para planejamento. Não tem necessidade de influenciar. Ele trabalha muito bem nos bastidores. O conforme também não tem necessidade de influenciar, trabalha muito bem nos bastidores e são voltados para tarefas e detalhes. Algumas pessoas têm o foco voltado para projetos e tarefas e outros em relacionamentos. Uma não é melhor do que a outra. Ambas funcionam juntas muito bem em uma família, uma igreja e uma comunidade. Se houver
respeito mútuo. Por isso que é bom tirar Tá? foto. Oi? Tira aí. Tira. Nós estamos aqui brigando para ver quem. Se não tiver. Foco nas pessoas e nos relacionamentos, influentes e estáveis. Eles funcionam com gente. A pergunta do influente, com quem? O que está escrito embaixo? Foco nas tarefas e o que mais? Fala de novo. Lá No embaixo de conforto. tudo, cortou a palavra. Foco nas... Tarefas e resultados. Obrigada. Nada. Tira foto. A pergunta do estável, como? Vamos fazer a experiência do lar. Os influentes, quem mais vai? Posso chamar o fulano? Posso chamar o ciclano? Você tem uma influente aí você fala, nós vamos ter uma próxima experiência do lar. Eu vou chamar o fulano, ciclano, bertano. Tá? Os estáveis, como nós vamos fazer a experiência do lar? Que dia vai começar? Que horas? Quanto vai custar? Quem vai ministrar? Qual vai ser o lanche? Como? O processo. O dominante, o quê? Sabe aquela pessoa que você fala assim, ó, vamos fazer isso? De primeira mão ele pergunta assim, o quê? Parece que não escutou? Tem alguém aí perto de vocês que faz isso? Tem alguém na família? Você fala uma coisa e fala, o quê? O que nós vamos fazer? Ele tem que ter consciência de tudo. E ele vai dar uma opinião para ajudar nas decisões. Ele precisa participar das decisões, entendeu? Vamos fazer a experiência do lar. Ele nem sabe o que é ainda, fala assim, mas a gente podia fazer assim, assim, assim. Gosta de dar opinião, né? De sugerir que a ideia dele seja acatada. E o conforme vai perguntar por quê. Por que nós vamos fazer a experiência do lar? Por que chamar mulheres para minha casa? Dá tanto trabalho, vai sujar tanta vasilha. Por que tem que ter lanche em todas? Vamos comprar pronto. Já coloca nos isopor que vier mesmo, que dá menos trabalho. Mas também, quando ele pega uma mesa para arrumar, é o detalhe em pessoa. É o cartãozinho com o nome, a florzinha dentro do guardanapo, e a xícarazinha, a alça não pode estar torta, e por aí vai. Tá? Então, nem vou ler aí as características, porque vocês já têm no livro, tá? Por que entender isso é importante, gente? Porque vai ajudar você a se conhecer melhor, conhecer seus pontos fortes, compreender melhor você e as pessoas, comunicar, prevenir, resolver conflitos, vai melhorar a lidar com as pessoas, uma melhor forma de lidar com as pessoas e vai elevar o seu nível de inteligência emocional. E a inteligência emocional é isso: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. É o que é. E é uma das coisas mais importantes para você construir relacionamentos mais próximos. O S, o estável, ele já tem isso mais natural dele, sabe? Ele já lida melhor com o outro. Às vezes, ele não lida muito bem consigo mesmo, né? Porque ele se cobra e aí sempre acha um defeito em si. Mas ele não tem conflito com os outros. Pelo contrário, ele é um pacificador. Todos nós queremos relacionamentos mais próximos, e especialmente na família. Mas as mágoas mais profundas, elas são causadas por familiares. E por quê? Quando nós não entendemos de perfil comportamental, quando nós não entendemos como que o outro funciona e quando não buscamos a Deus para isso. Foi Deus que nos fez assim, diferentes. E nas diferenças, nós nos encaixamos e crescemos quando nós queremos algo melhor. Filipenses 4,16 diz, Efésios, 4,16 diz, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha, ao cumprir a sua função específica, cada um de nós tem uma função no corpo conforme as nossas habilidades. Conforme as nossas habilidades. Todos nós somos importantes no corpo. O pé, a mão, o olho, o joelho, a boca. Cada um tem a sua função.
Quando nós descobrimos isso, descortina um novo olhar para nós mesmos e para os outros. E isso vai nos ajudar. Ter um coração rendido a Deus, rendido ao Senhor, nos ajuda a ter melhores relacionamentos. Porque nós vamos entender e saber que nós dependemos da graça misericordiosa de Deus sobre nós. No livro, tem vários textos bíblicos que você pode imprimir e colocar espalhados na sua casa para você ir lendo e lembrando do que você precisa fazer, do que eu e você precisamos fazer. E para construir esses relacionamentos mais próximos, elevar o nível de inteligência emocional, nós precisamos da autogestão e da gestão pelo espírito. A autogestão é eu saber falar o que precisa ser falado no momento da adversidade. Então, como que eu lido com um estável? Como que um dominante pode lidar com um estável? Como que um estável lida com outro estável? Como que um influente lida com outro estável? Com um estável. O estável é o mesmo. Então, o que eu vou dizer para ele? O estável é o fleumático, é o observador. Quando você trouxer uma novidade, você vai encorajar ele a estar mais aberto a mudanças. Esteja mais aberto a mudanças, experimente o novo. Se dê um tempo e vai treinando, vai dar certo. Eu estou aqui para te apoiar. Externa mais as suas opiniões. Você tem ideias incríveis, mas você tem medo de falar, porque o seu maior medo é perder a sua segurança. Qual que é o maior medo do estável? Perder a segurança. O maior medo do dominante, do colérico, alguém se aproveitar dele. O maior medo do influente, rejeição. Ele faz tudo para agradar todo mundo porque ele tem medo de ser rejeitado. Qual que é o maior medo do conforme, do melancólico? A crítica. Ele é altamente crítico. Então, entender como que eles funcionam e encorajar é a autogestão. A gestão pelo espírito é você trazer à luz da palavra aquilo que você está falando e deixar que o Espírito Santo domine você, controle você. Entender que quando você chega em casa à noite e o seu marido, que é fleumático, está deitado no sofá, essa é a forma dele recarregar a energia, as baterias. É a forma dele encher o tanque, que é descansar. Muitas pessoas confundem isso com preguiça, mas o fleumático não é preguiçoso. Quando ele tem uma rotina para fazer, ele gosta de rotina. Ele cumpre bem o papel dele, mas chegou a hora de descansar, ele quer descansar. Então, como que ele recarrega? É a forma dele se recuperar suas energias. Como que o colérico recupera as energias, o dominante? Por meio de atividade física, fazendo alguma coisa. Ele não aguenta parar. E eu quero dizer para vocês, coléricas, dominantes, você precisa parar, você não é uma máquina. Como que ele recarrega a energia? Atividades físicas, ele gosta de estar fazendo algo. Já que eu estou cansado, né? Trabalhei o dia todo e tal, deixa eu ir para a academia. Deixa eu ir dar uma corridinha. Porque ele faz algo importante, produtivo no momento do descanso. Eu vou cozinhar, eu vou mexer no jardim. São 3 formas que o colérico recarrega a energia. Vou mexer com plantas, se ele gosta. Se ele gosta de academia, vai para academia, vai correr. Se ele gosta de cozinhar, ele inventa uma comida nova. Como que um sanguíneo recarrega energia? Socializando. Chega sexta-feira, hoje, de tarde, cansado, chegou, não, estou cansado. Que semana, viu? Oh, não. Aí ele fala, vamos chamar os amigos? Vamos na pizzaria? Aí seu esposo, que é conforme, melancólico, perfeito, já está pronto para ler um livro deitado na cama, ele fala, você estava cansado? Aí ele fala, por isso mesmo. Quando ele está conversando, está com os amigos, está batendo papo, ele está recuperando, ele está enchendo o tanque dele. E aí, o melancólico quer o quê? Sexta-feira, 5 da tarde, trabalhou a semana toda. Nó, cansado, viu? O que eu vou fazer? Deitar, ler um livro, olhar pela janela, contemplar a natureza.
sozinho. Nem com a mulher do lado. Se dê esse tempo, ou dê a ele esse tempo. Porque ele precisa disso para recuperar energia. Ele quer ficar sozinho. Ele usa o tempo do jeito que ele quiser. Para ler, para relaxar, para olhar numa janela, para contemplar uma música. É um tempo dele. Ele precisa disso, ou dela. Já o estável, ele quer também ficar sozinho, tirar um cochilo, ouvir uma música e talvez depois ele vá para o churrasco. Sabe por quê? O fleumático e o melancólico já sabe qual que é a agenda da sexta-feira à noite. O influente, o sanguíneo, é que decide a agenda às 5 horas da tarde. Aí, se você muda a agenda deles, você cria um problema para eles e resolve o seu. Então, comece a pensar em como que eu posso resolver esse conflito. Eu quero ir, sair com os amigos, meu marido quer ficar em casa. Ele não gosta de mim. Toda sexta-feira eu chamo ele para sair, ele não quer ir. Dias antes ele vai ou não vai, em cima da hora. Programe isso com ele. Aí ele vai. Entende? Sabe aquela irmãzinha da igreja que você pede as coisas e ela nunca pode? Possivelmente você pede de última hora e ela é uma fleumática ou é uma melancólica que gosta de tudo programado. E que se você pedir com antecedência, ela vai fazer com excelência. Entende? Qual que é o temor? Eu falei, né? Ser rejeitado, os outros se identificar. E aí você precisa identificar o medo visceral. Os medos dos temperamentos é o que faz eles agirem no talo, na sua... se revelarem. O que é que te deixa com raiva? O que é que mexe com você? Isso é o seu medo visceral. E o medo visceral revela o seu perfil comportamental. Isso me deixa com raiva. Aqui no meio de nós não vamos falar isso. A gente fala assim, ó, isso me deixa chateada. Não, não é raiva, não. É assim, fico chateada, né? Mas se pisar no seu carro, a raiva sobe. A crítica sobe. É o seu medo visceral. E aí nós não podemos fazer a dança dos medos. Nós não podemos ser motivados pelos nossos medos. Nós precisamos ser motivados pela nossa identidade. Quando eu sou motivada pelo medo, eu estou sendo motivada pelo sentimento. E o sentimento ele é enganoso. Tanto é que você não deve tomar decisões importantes, nem quando você está alegre demais, nem quando você está triste demais. Porque você vai tomar uma decisão baseada no sentimento. A Damaris me fez raiva. Ela vai ver. Porque a dela está guardada. A batata dela está assando. Alguém já ouviu isso? Eu estou tomando uma decisão de revidar algo que a Damaris me fez. E eu esqueço as 9 coisas boas que a Damaris me fez e lembro só dessa ruim, porque essa ruim doeu demais. Mas a Damaris é uma pessoa boa. Então, eu preciso ser motivada pela minha identidade, pela identidade da Damaris. Quem é a Giselda? Eu sou determinada, eu sou corajosa. Só que, mesmo uma característica positiva em extremo, ela se torna negativa. Eu sou tão determinada que eu não vejo que minha família está precisando de cuidado, está precisando de mim, e eu estou focada no trabalho. Eu sou tão corajosa que eu tomo as minhas decisões sozinhas e eu não consulto meu marido. Aí se torna um problema e pode ser um ponto de conflito e que precisa resolver, tá? Então, a maioria das pessoas vivem colocando sentimentos no primeiro lugar. Ela tem um sentimento, aí ela age em cima desse sentimento e, por último, é a identidade dela. E o que nós precisamos fazer, quando nós somos controlados pelo Espírito, temos inteligência emocional, sabedoria vinda de Deus, é não ser motivados pelos sentimentos e pelos medos, mas pela nossa identidade.
eu sou corajosa o suficiente para enfrentar uma nova situação e saber que Deus está comigo e que eu vou à frente. Mesmo eu sendo uma fleumática. Exemplo. Eu tenho medo de mudança, mas eu sou corajosa o suficiente. E Deus vai estar comigo. Deus está comigo o tempo todo. Quando eu sou motivada pelos meus sentimentos, eu sou vítima das minhas emoções. E eu não estou baseada no meu ser. E aí, eu sempre tenho que estar fazendo para agradar. Eu sempre tenho que estar fazendo com medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Vão pensar de mim. E quando eu sou motivada pela minha identidade, por isso eu perguntei lá na frente, quem é você? Qual é a sua identidade? Como que Deus te fez? Quando eu sou motivada pela minha identidade, eu decido quem eu quero ser. Eu sou muito dura. Eu sou tão competitiva que eu me torno dura. Ser competitivo é bom. Hoje nós temos um mercado competitivo. Mas eu não posso anular meus sentimentos e anular as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu vou ser competitiva dentro do normal, mas eu também vou ser bondosa e amorosa. Bondosa e amorosa, eu não sou como a mulher virtuosa. Isso não faz parte de mim, mas você pode ser. Então, você vai colocar isso aí e vai orar e vai pedir a Deus. Fazer uma lista das coisas que você deseja ser, de uma nova identidade em Cristo. Você pode relacionar essas qualidades, fiel, respeitosa, amorosa, confiável, honrada, e todas as outras, e você decide ser assim. Porque aí você vai estar sendo motivada pelos seus pensamentos. Escreve isso aí, ó. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. E comportamento, repetidas vezes, gera um hábito. Coloca só assim, ó, uma palavra abaixo da outra. Vou falar. Pensamentos numa linha. Pensamentos na outra linha. Sentimentos, só essa palavra. Na outra linha. Comportamento. E na outra, hábitos. E põe uma setinha. Pensamentos, sentimentos, comportamentos são as suas ações e hábitos. Pensamento, quem eu sou, gera um sentimento. Ah, eu sou feia, eu sou desorganizada, eu sou, fala aí uma característica negativa. Faladeira. Eu sou faladeira, eu sou lenta. Isso está gerando o quê no meu coração? Que tipo de sentimento? Tudo como qualidade que eu sou falante. Né? A Liege colocou como qualidade que ela é falante e eu falei que é uma característica negativa. Aqui, Liege, então, não tem problema ser falante, você é comunicativa. Falante é pejorativo, mas comunicativa não. Então vamos mudar, né? Aí, gente, gerou um sentimento. Eu sou a pior pessoa, sou feia, sou lenta, demorada, desorganizada. Gera um medo de agir, um medo de tomar decisão. Então, um pensamento gerou um sentimento, o sentimento gerou um comportamento. Não agir é uma ação. Não fazer. Não vou para frente, não mudo, não aprendo coisas novas. E eu faço isso repetidas vezes, se torna um hábito. Não saio do lugar. Agora, um pensamento, eu sou determinada, corajosa, ousada. Esse é um novo desafio e eu vou enfrentar. Gera um sentimento de confiança, de aprender coisas novas, um sentimento de que eu posso. E isso me impulsiona a fazer algo. E aí isso vai gerar novos hábitos em mim. Hábitos positivos que me dão novos resultados. Então, eu preciso entender, escolher agir, viver, agir e reagir com base na nossa identidade. Ah, e o que os outros vão pensar de mim? Não vou gravar stories, não, porque eu não falo muito bonito. Ai, nossa, o fulano fala tão bem, né?
olha lá os stories dele, ó. Nossa, adoro. Ah, não. Ah, mas eu não. Eu não falo bem, então não vou fazer stories. Não vou fazer live. Porque eu tenho medo de crítica. E esse medo, ele está ligado com alguma coisa mal resolvida dentro de mim. E aí eu preciso resolver isso. E quais são, então, as maneiras de resolver os possíveis conflitos que surgem com o marido ou com as crianças? Uma criança resiliente, uma criança que tem decisão própria. Olha, filha, hoje você vai vestir essa roupa, a menina só tem 2 anos, ela fala, essa eu não quero, eu quero essa. Mas a mamãe escolheu essa, mas eu não quero. Que criança é essa? Será que ela é uma influente que quer agradar? Uma fleumática que está bem com todo mundo? Não, possivelmente ela é uma dominante. Ela se impôs ali, né? Então, como que eu lido com isso? Primeira coisa que eu preciso entender é que a Dev, né, a Trina coloca os construtores da paz no capítulo 8. As regras dos construtores da paz foi um curso que a mãe dela fez há muitos anos atrás, e esse curso reduziu o índice de criminalidade em Salinas, na Califórnia, na cidade natal da mãe dela. E aí a mãe dela gostou, adotou e deu esse curso em vários lugares, e a Trina gostou, adotou e ministrava isso para as filhas e os filhos, e eles também hoje adotam com os seus filhos. E quais são as regras dos construtores da paz? Elogiar as pessoas. Primeiro, elogiar. Todo mundo tem algo bom. Concentre 100% da sua energia em 1% do que o outro tem de bom. Segundo, deixar de lado as críticas. As críticas destroem, não constroem, principalmente se ninguém te pediu. Não critique, não verbalize isso. A não ser que a pessoa te peça um feedback de uma situação, e eu já vou de antemão pedir um feedback da aula para o meu crescimento, para eu poder me melhorar. Então, vocês podem fazer com toda a sinceridade do coração, sem colocar nomes, manda um compilado, ou pode colocar o nome e me manda, falando o que foi positivo, o que foi negativo e em que eu posso melhorar. Terceiro, procure pessoas sábias. O que você não sabe, alguém já descobriu. Então, instrua com outra pessoa que já sabe aquela área que você quer desenvolver. Eu quero melhorar meu casamento, eu vou olhar alguém que tem um casamento inspirador e perguntar como que ele age, como é que ele faz. Quero criar filhos, vou olhar alguém que tem filhos que me inspiram e eu vou procurar saber. Eu quero advogar, eu vou fazer direito, eu não vou para a faculdade. Onde você investe tempo e dinheiro está a sua prioridade. Onde estão as suas prioridades hoje? Ok? Seja uma construtora da paz. Atente para as ofensas e corrija os erros. Se alguém te ofendeu, corrija os seus erros e não do outro. Atente para as suas ofensas. Seja uma construtora da paz. E aí você vai descobrir como cada tipo de personalidade recupera sua energia e como lidar com os medos viscerais, seus e deles. Quando surge o conflito, tem um medo. Como que eu vou lidar com isso? Todos nós somos diferentes. Recuperamos energias diferentes, temos medos diferentes, nós nos irritamos de formas diferentes e temos graus de sensibilidade diferentes. E aí, quando eu entendo isso, eu já estou caminhando para a resolução de conflitos. 1 João 4,8 diz, esse amor não tem medo. Na outra tradução diz, o verdadeiro amor lança fora o medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O amor é o oposto do medo. O medo é porque nós temos receio de ser castigado. Vou obedecer os meus pais, porque senão eu vou apanhar. Eu vou estudar para a prova, porque senão eu vou tomar bomba. O medo de perder, o medo de ser reprovado, o medo de apanhar, me fez obediente.
e não obedecer por respeito. Eu não vou ler um livro porque eu quero aprender. Eu vou ler um livro porque eu tenho que fazer prova. E aí eu não desenvolvi o hábito de leitura saudável para o meu crescimento, tá? E aí, o que é que eu posso fazer para resolver os conflitos? Uma receita para resolver os conflitos. Primeiramente, ter fé. Crer que Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Crer que é da vontade dele que cada conflito seja resolvido. O conflito, ele faz parte da vida normal de uma família. O conflito não resolvido é que é um problema. O conflito, ele é a oportunidade de crescermos naquela área, para toda a família. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos resolver o conflito na nossa família, com humildade e com amor. Não importa o que nós estamos passando. Nós podemos demonstrar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E lembrar que, embora talvez você deseja resolver o conflito na sua família, será necessário que outras partes envolvidas também queiram isso, colaborem para isso. Então, não tem como você controlar a reação das outras pessoas, mas a sua você tem. Então, tenha como objetivo fazer a sua parte. Eu vou me controlar. Efésios 4:2 diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito Santo, ligados pelo vínculo da paz. Então, tenha fé que as coisas podem se resolver, conforme a palavra de Deus. Segunda coisa é o perdão. Perdoe a ofensa e peça a Deus e as pessoas que você magoou perdão por seu pecado e por sua participação no conflito. Peça perdão. Não espere da outra pessoa, mas foi ela que me magoou, peça perdão. Só de fazer parte do conflito, peça perdão. Terceira coisa, olhe para os fatos e não para a pessoa. Olha os fatos, o que aconteceu? Não para o seu sentimento, não para as percepções externas. O que realmente aconteceu? Quarto, sentimentos. Permita que cada parte compartilhe os sentimentos que gerou o conflito. E ouça sem interromper. Provérbios 15:1 nos fala sobre isso. Sentimentos. Deixar que cada um compartilhe. E quinto, o futuro. Diga assim, isso ficou no passado. Essas são as lições que nós aprendemos com essa situação e que nós podemos aplicar no futuro para vivermos em paz. E em caso de conflitos longos e dolorosos, Giselda, tem um problema na minha família que ainda não resolvi. Lembre-se que você não controla o tempo da resolução dos problemas. É desejo que o problema seja resolvido, não objetivo. Porque o objetivo está só no meu controle, eu consigo fazer. Mas quando eu dependo de outros, eu oro, peço a Deus, faço a minha parte, mas aguardo o tempo certo. Faça a sua parte. Se o outro recusar cooperar, ore por paciência e adore a Deus enquanto espera. E lembre-se que tem o poder do ainda não. Tá? A fé em Deus e o princípio do ainda não. Quando nós sofremos conflitos familiares, primeiro nós precisamos crer que Deus é real. E aí você vai fazer um exercício. Deus é quem ele diz que é. Deus é imutável. Pastor Márcio, né, tem essa frase: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu
posso fazer. Então, entender que Deus é quem Ele diz ser. Deus não muda. Ele pode fazer aquilo que Ele diz que pode fazer. E eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A palavra de Deus está ativa em mim e eu escolho crer em Deus. Eu escolho crer que Deus não perdeu o controle da história, apesar do sofrimento que eu estou passando. Nem uso esse termo apesar, mas esse sofrimento é o ponto de crescimento. E nós vamos crescer juntos. Então, ter fé em Deus e acreditar no princípio do ainda não. Segundo, crer, sem duvidar, que a nossa família deve permanecer unida. E eu vou trabalhar para a nossa família permanecer unida. Esse é o propósito de Deus, mesmo pensando diferente uns dos outros. Deus uniu a nossa família por um propósito. Você casou com esse homem por um propósito. Os filhos que você tem, Deus tem um propósito. E é uma realidade ordenada e soberana de Deus. Você deve crer que Deus é quem Ele diz ser. E precisa crer que sua família foi criada para permanecer unida. E o terceiro, ter uma mentalidade de crescimento. Carol Dweck fala do poder do ainda não, em sua conhecida palestra TED. A Bíblia também fala sobre como cada coisa tem o seu tempo. Eclesiastes 3:11. Deus tem tudo apropriado para o seu devido tempo. E 2 Coríntios 13:11 diz que vivam em harmonia e paz. Então, Deus de amor e paz estará com vocês. Se as coisas não são apropriadas, simplesmente elas ainda não são apropriadas. Se os conflitos não foram resolvidos, eles ainda não foram resolvidos. Mas o serão no tempo de Deus. Em meio à provação, eu focalizo os meus pensamentos na eternidade, pois Jesus voltará em breve. Eclesiastes 3:11 diz, ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Tem gente que para a vida porque tem um problema. A vida continua. E Deus está conosco. Cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presente de Deus. Talvez nós não compreendamos o que Deus está fazendo, mas sabemos que as suas promessas são fiéis. Não conheçamos todo o escopo das coisas, mas de acordo com as Escrituras, mesmo assim, precisamos viver a vida enquanto esperamos em Deus. A vida ainda não é perfeita. Ela será depois da segunda vinda de Cristo. Até então, porém, precisamos escolher ajustar nossa atitude, aproveitar a vida e ser felizes, confiando que Deus fará tudo apropriado no seu devido tempo. Ensina para os seus filhos os construtores da paz. E se você estiver lidando com algum conflito familiar, aplique os 5 elementos para resolvê-los. Fé, 5 elementos para resolver os conflitos. Fé, perdão, fatos, sentimentos e futuro. Confesse seu pecado e peça perdão na parte do conflito. Perdoe diariamente e ore por uma resolução, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Hoje vimos um pouco sobre perfil comportamental. Do DISC. O perfil, quem eu sou, como que eu ajo, como que eu reajo, é só a ponta do iceberg. Existe todo um estudo para se fazer, para aprofundar, para que eu possa ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Tem a teoria dos valores dentro do perfil DISC, os tipos psicológicos, como eu ajo, como eu reajo, como eu devo agir, e treinar a nossa mente para nós termos uma transformação no nosso lar e no nosso casamento. Hoje nós vimos um pedacinho, mas vocês já
estão abrindo para um novo conhecimento. Se vocês quiserem, né, a Deb também sugere que vocês façam o teste do perfil comportamental. Nós temos uma degustação do teste que, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Quem quer a chave? A chave para mudar o marido e mudar os filhos? A chave está aí. É impossível mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Mas é possível mudar a sua forma de pensar a respeito delas. A forma de você ver e analisar as atitudes do seu filho, do seu marido e as suas próprias. Tá? É impossível mudar os outros. A chave é essa. A chave é a flexibilidade. Você é que precisa ser flexível, porque você já tem conhecimento de tudo isso. E eu quero finalizar com vocês falando sobre a dinâmica do limão. Tá? Sem dúvida, todos os nossos relacionamentos, nós queremos ter relacionamentos saudáveis, sejam eles na família, na escola, no trabalho e na igreja. E nós devemos lembrar que cada personalidade, ela contribui com um ingrediente diferente, de uma forma diferente, porque nós temos várias combinações. Valorize cada temperamento, cada perfil dentro da sua casa, aceitando as virtudes e oferecendo graça pelas fraquezas e fazendo aflorar o que cada um tem de melhor. Então, nós vamos pensar hoje em uma deliciosa limonada bem gelada. E aqui nós vamos usar os perfis como os ingredientes dessa limonada. Os coléricos vigorosos são limão. Fazem o que precisa ser feito. E o limão, ele é um ingrediente essencial na limonada. Mas se a limonada tiver só limão, como que ela ficará? Azeda. Por isso, você acrescenta o açúcar, os sanguíneos, populares e falantes, que amam se divertir. Mas se tiver apenas limão e açúcar, será uma pasta grudenta. Por isso, nós acrescentamos água, os fleumáticos tranquilos que juntam todas as diferentes partes e fazem com que tudo flua suavemente. Quando misturamos água, açúcar e limão, não conseguimos mais discernir quem é quem. E os fleumáticos têm esse poder. Mas ainda não terminamos. Precisamos dos melancólicos perfeitos, com os seus cubos de gelo absolutamente simétricos. E agora temos uma refrescante jarra de limonada. Cada ingrediente tem valor e propósito de modo individual. O limão tem valor, o açúcar tem valor, a água tem valor e o gelo tem valor. Mas quando todas as personalidades são combinadas, o conjunto é algo muito melhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perseverar como um colérico, ser firme e ousado em seus sonhos, a ter carisma como um sanguíneo, a comunicar e unir as pessoas através do sorriso, a acolher o próximo como um fleumático, ser equilibrado na vida do próximo com a sua lealdade e atenção, a ser cuidadosos como um melancólico conforme, ter precisão analisando o seu hoje para construir um amanhã extraordinário e viver infinitamente a abundância do Senhor para você. Muito obrigada por essa oportunidade e eu tenho um presente para você. Abra o seu celular, vá até o meu Instagram, procure @Giselda Sattler, siga-me e me mande um direct dizendo: eu quero a degustação do perfil. E você receberá esse presente lá no seu privado. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe e até mais. Bem.